Olá, estudantes do nono ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte com o professor Ricardo Paes. Hoje estudaremos sobre adaptação nas artes. Bons estudos! Veremos a adaptação de textos diversos para textos dramáticos, com o objetivo de investigar diferentes funções da produção teatral, analisando criticamente os limites e desafios do trabalho de cada um para o fazer artístico, coletivo e colaborativo. No decorrer dessa aula, você vai compreender que a adaptação de textos para o teatro, para o cinema, contribui para aprofundar a capacidade de interpretação de um texto e a construção dessa dramaturgia. Mas, afinal de contas, o que são adaptações na arte? Adaptações no teatro? Adaptações na literatura e cinema? É o que veremos. Antes de falarmos sobre adaptação no teatro, na literatura, no cinema, vamos refletir sobre essa palavra. Adaptar algo à nossa realidade ou adaptarmos-nos a alguma coisa faz parte da cultura humana. Sempre o ser humano se adaptou para qualquer situação, como sobrevivência, estudos, trabalho, socialmente, etc. No dicionário de teatro, a palavra adaptação possui a seguinte definição: transposição ou transformação de uma obra de um gênero em outro. Como, por exemplo, de um romance numa peça teatral. Assim, um romance é adaptado para o palco, tela ou televisão. As adaptações na arte podem ocorrer da passagem de uma mídia ou linguagem artística para outra. Por exemplo, adaptar a história de um livro para um filme. Ou as adaptações podem estar ligadas ao tema da obra. Por exemplo, transpor a peça Romeu e Julieta do fim do século XVI para a sociedade do século XXI. Ou até mesmo mudar o gênero, transformar um drama em comédia ou alterar o fim da história. Adaptações no teatro. Como elas ocorrem? Bom, cada vez que um espetáculo é criado com base em um texto dramatúrgico, as adaptações são possíveis. Quer dizer, cada companhia de teatro, mesmo utilizando o texto dramatúrgico igual, mas as adaptações, a maneira como eles irão representar, será diferente. Cada companhia vai encenar, vai transformar esse espetáculo. Veja aqui no exemplo. A companhia Vagalum Tum Tum, com a peça O Príncipe da Dinamarca. Essa companhia, por exemplo, recriou para o público infanto-juvenil uma encenação de Hamlet, que se transformou no espetáculo O Príncipe da Dinamarca, com adaptação e direção do paulistano Ângelo Brandini, também integrante dos Doutores da Alegria. Uma outra possibilidade na adaptação é que a sua realização pode contribuir para melhorar a compreensão do leitor sobre a obra abordada, favorecendo a assimilação e interpretação sobre a obra original
por um processo de escolha e adequação feita pelo diretor, considerando cultura e representação. Como vimos no slide anterior, a adaptação de Hamlet, quer dizer, esse diretor, essa companhia, vai procura tratar do tema de uma maneira que seja adequada ao público que eles pretendem atingir, como também considerando a cultura, considerando o momento atual. Eles vão fazendo essas adaptações para que favoreça, né, que contribua para essa compreensão da obra original. No teatro temos inúmeras adaptações de Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. É uma fala muito conhecida da peça Hamlet, de William Shakespeare, que a escreveu entre 1566 e 1601. Mas, afinal de contas, quem foi William Shakespeare? Ele foi um poeta, dramaturgo e ator inglês. É considerado o maior escritor e o mais influente dramaturgo do mundo. Criou obras como Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, Lear, entre muitas outras. Suas obras são e foram muito procuradas para adaptações e, até hoje, muitos diretores e artistas usam suas obras em grandes produções. Adaptações na literatura e cinema. Nós temos incontáveis filmes que são adaptações da literatura, como, por exemplo, de romances, novelas, contos, histórias em quadrinhos. Então, nós temos esse universo do cinema dialogando com a literatura. E, ao fazer uma leitura, o ideal é você não ficar fazendo comparações entre literatura e cinema. Por quê? Como diz esse texto aqui, o autor de textos para o teatro, cinema ou televisão, no momento em que escreve, imagina e idealiza nas linguagens cênicas e audiovisuais, mas sabe que seu texto sofrerá interferências e adaptações de outros que produzem o espetáculo. Veja que o próprio autor de textos para teatro, cinema, televisão, ele sabe que seu texto sofrerá essas interferências, sofrerá adaptações de outros que produzirão o espetáculo. Imagina o autor de uma obra literária, que ele não fez com a intenção de transformar seu livro em audiovisual. A maneira como ele descreve as cenas, os personagens, são criações que vêm do seu imaginário, da sua mente. E nós, ao ler, também vamos idealizando essas cenas, construindo esses personagens. Por isso que não é adequado você ficar fazendo comparações entre cinema e literatura, entre essas adaptações. Ok? Agora é o momento de você fazer a atividade refletindo sobre tudo o que acompanhamos com relação à adaptação nas artes.
temos as referências. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.